No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre os 4 semifinalistas da Copa Libertadores da América que entram em campo a partir desta terça-feira, quanto cada um deles gasta com salários. Quero te falar ainda sobre o São Paulo, com boa notícia, os contratos de patrocínio foram todos prorrogados até o fim do Campeonato Brasileiro, é a chance de o Tricolor embolsar mais uma grana nesse finalzinho de temporada ainda em 2021. Quero falar ainda sobre o Corinthians, com uma segunda onda de jogadores negociados. Depois da dispensa de 12 atletas, quem puxa essa nova fila é o Sornosa. Para completar, vou te falar sobre Rodrigo Caetano, chegando ao Atlético Mineiro, detalhes dessa negociação. Vou te falar ainda sobre o futuro de Alexandre Matos, que foi demitido nessa segunda-feira pelo Atlético Mineiro, e a reviravolta em relação a Benítez, que pode reaparecer no Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal do Nicola. Para se inscrever, você já sabe, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando a respeito de Benítez, meio atacante argentino, que chegou a se despedir do Vasco da Gama com tristeza. Ele deixou bem claro que gostaria de continuar no Vasco, mas não houve acordo entre o Cruz Maltino e o Independente, dono dos seus direitos econômicos. Só que com o passar do tempo, o Independente acabou não encontrando propostas. O clube argentino chegou a dizer que tinha várias ofertas pelo Benítez e que o negociaria se o Vasco não pagasse os 4 milhões de dólares. O Vasco alegou que não tinha grana e a reviravolta se deu porque o Independente topou negociar o empréstimo do Benítez até o fim do Campeonato Brasileiro, algo que o Vasco tentou por várias semanas e sempre ouviu não. A grande verdade é que o Independente entendeu que não conseguiria negociar o Benítez por agora, por esses dias. Por exemplo, a janela no futebol argentino só reabre em 29 de janeiro, no futebol brasileiro só reabre em março. Então, discute-se nesse momento entre Vasco e Independente um valor que possa ser justo para que ele fique por empréstimo de mais 2 meses. Esse valor pode chegar a R$1 milhão. Até considera o valor alto, se levar em consideração que são só 2 meses de contrato. Mas o novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, e seus dirigentes podem entender que esse R$1 milhão é completamente aceitável, levando em consideração o esforço para manter o Vasco na primeira divisão. É muito mais barato pagar esse R$1 milhão com a convicção de que o Benítez pode ser útil na permanência do time do que ter de aguentar uma Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Bora falar agora sobre Alexandre Matos e Rodrigo Caetano, começando pelo Matos, dispensado pelo Atlético Mineiro nessa segunda-feira. Conversei com ele antes de gravar o vídeo para saber sobre uma série de boatos que circulam a respeito do seu nome. Possibilidade dele voltar para o Palmeiras, até porque o Anderson Barros anda queimado no Allianz Parque. Chance dele virar diretor executivo de futebol do São Paulo. O Matos disse que vai tirar uns dias para descansar, que vai ser importante essa recuperação, esse descanso ao lado da família. Foram últimos dias bem pesados, ele tinha a impressão de que seria demitido, tanto que chegou a me ligar no meio da live do domingo, a live aqui do canal do Nicola, para contar que os últimos movimentos dos novos dirigentes do Atlético indicavam a sua demissão. Então ele quer dar uma descansada, não vai parar para conversar com clube nenhum, pelo menos por agora. Mas já dá para descartar a possibilidade por completo dele voltar a virar diretor executivo de futebol do Palmeiras. Enquanto o presidente for o Maurício Gagliotti, não há a menor possibilidade disso acontecer. Asseguro essa informação para você. Em relação ao São Paulo, o Tricolor tem encontrado dificuldade na busca por um executivo. Rodrigo Caetano chegou a conversar, chegou a se acertar em relação a salários com o Tricolor, mas o São Paulo voltou atrás, considerando os R$250 mil por mês, valor muito alto. Também se conversou com o Thiago Escuro, que preferiu continuar no Red Bull Bragantino. Tenho falado dessa informação há bastante tempo. O Diego Serri tem problemas particulares, não pode aceitar o Tricolor por agora. E o outro nome tentado foi o do André Zanota, que é diretor executivo do Dallas FC, preferiu continuar nos Estados Unidos. Então, nesse momento, o São Paulo não tem um nome definido e não há pressa para definição. O Júlio Casares, novo presidente do São Paulo, tem muito medo de que a chegada de um novo executivo por agora atrapalhe
as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Então a grande verdade é que o tricolor pretende não anunciar um nome por agora. Quer esperar o Campeonato Brasileiro acabar, quer esperar algumas rodadas passarem para a partir daí discutir se o Rai pode ficar ou não e se vai haver a necessidade da busca por um outro diretor executivo. Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano, que é aguardado nessa terça-feira em Belo Horizonte para acertar os últimos detalhes de uma conversa que vem acontecendo há alguns dias com o presidente Sérgio Coelho. O Rodrigo Caetano nega que conversasse com os dirigentes do Galo enquanto Alexandre Matos era o diretor executivo de futebol, mas todas as informações dão conta do contrário, de que o Rodrigo Caetano havia sido escolhido pelo Sérgio Coelho para substituir o Alexandre Matos. O Rodrigo Caetano não quis se acertar em todos os detalhes, disse que aguardava a saída do Alexandre Matos para a partir daí debater detalhes finais. Isso vai acontecer nesta terça-feira, quando o Rodrigo desembarca em Belo Horizonte. A ideia do Rodrigo Caetano era trabalhar em São Paulo, mais especificamente no São Paulo. Mas, como eu disse, o Júlio Casares acabou revendo seus conceitos, entendendo que os 250 mil que o Rodrigo Caetano pedia por mês de salário não eram compatíveis com a realidade financeira do tricolor hoje. Também não rolou de o Rodrigo Caetano ir para o Vasco. O Alexandre Pássaro já foi contratado como diretor executivo do Cruz Maltino e abriu-se essa ótima oportunidade no Atlético Mineiro, que vai ter dinheiro para investir ao longo do ano de 2021. Agora falar sobre a segunda limpa do Corinthians em bem pouco tempo. Te contei dias atrás que o Corinthians havia aberto mão de 12 atletas com quem tinha contrato. Haveria a possibilidade da prorrogação desses 12 contratos, eram 6 atletas do time principal e mais 6 do time sub-23. Nenhum deles acabou ficando, enxugando um pouquinho a folha do Corinthians, mas o Timão ainda segue com 81 atletas sob contrato entre os profissionais. 81 menos 3, exatamente por conta dessa segunda nova onda de negociações, e quem encabeça essa segunda nova onda é o Sornosa, meia atacante que fez boa temporada passada com a camisa da LDU. O Corinthians havia emprestado o Sornosa com a expectativa de que a LDU pudesse comprar o jogador. Ele, de fato, no Campeonato Equatoriano e também na Libertadores da América fez um bom ano, mas a LDU, alegando problemas financeiros por causa da pandemia, não teve os 5 milhões de dólares combinados em contrato para a contratação do jogador. E antes que o Sornosa pudesse voltar ao Corinthians para ser reintegrado, para que o Corinthians definisse o que fazer, surgiu uma proposta do México. A oferta é do Tijuana. Até conversei com o Roberto de Andrade, que é o novo diretor de futebol do Corinthians, a respeito desse tema. Ele não quis passar detalhes em relação a valores, mas disse que as conversas com o Tijuana existem, que a ideia do Corinthians é fazer o negócio, mas o Timão preferia negociá-lo em definitivo. E a ideia dos mexicanos é pegar o jogador por empréstimo com uma opção de compra. Então tudo isso ainda está sendo debatido e a tendência é que até o fim dessa semana a gente tenha a confirmação da ida do Sornosa para o futebol mexicano. Outros 2 atletas também estão deixando, esses já deixaram, já foram inclusive anunciados por seus novos clubes ou por seu novo clube. A Inter de Limeira, que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista, anunciou nessa segunda-feira as chegadas do Matheus Alexandre, lateral direito, que havia sido comprado em 2019 pelo Timão junto à Ponte Preta, mas que nem sequer estreou pelo Corinthians, continua na Ponte. A negociação do Matheus Alexandre havia sido, o investimento em relação ao Matheus Alexandre havia sido de R$500 mil, e o segundo jogador que vai por empréstimo à Inter de Limeira é o Thiaguinho. Volante que até chegou a jogar bem no Corinthians. Eu não entendi a falta de oportunidade que o Thiaguinho teve para continuar mostrando. Tem sido emprestado para vários clubes e vai ser assim também no início de 2021. Os 2 atletas ficam durante todo o Campeonato Paulista. Depois a Inter e o Corinthians discutem o que fazer com os 2 atletas. Para completar, só para atualizar sobre o Corinthians, mudanças ou anúncios de mudanças importantes. Roberto de Andrade, no seu primeiro dia à frente do departamento de futebol nessa segunda-feira, mesma coisa em relação ao Alessandro. E o Duílio Monteiro Alves, o novo presidente do Corinthians, anunciou em uma entrevista coletiva nessa segunda várias alterações no departamento de futebol, na diretoria. A que mais chamou a atenção foi a presença do Herói Vicente como novo diretor jurídico do Corinthians. E por que chama atenção? É que o Herói durante muito tempo foi o grande opositor da administração de André Sanches, um cara que sempre apontou uma série de problemas, sempre exigiu melhorias, e o Duílio acabou com essa questão política, trazendo o Herói para ser seu diretor jurídico. Bora falar sobre mais uma boa notícia no São Paulo.
Contei para você com exclusividade aqui no canal do Nicola que o contrato com o Banco Inter, que é o do patrocinador Master, havia sido prorrogado até o fim do Campeonato Brasileiro. Restava um acordo com todas as outras propriedades. Era uma das dificuldades do Júlio Casares em suas primeiras semanas como presidente, até porque a gente está no finalzinho da temporada passada, são mais 2 meses de temporada de 2020 em 2021 por causa da pandemia do coronavírus. E o São Paulo confirmou nessa segunda-feira que também prorrogou os contratos com a MRV, que ocupa o espaço no omoplata do tricolor, a Urbano, que fica nas mangas do uniforme, a Betsul, que ocupa uma parte do short, e o SPFC Chips, ou melhor, o SPFC Chip, que ocupa outra parte do short. 1, 2, 3, 4... São mais 4 renovações de contrato com empresas que já estavam no uniforme na temporada passada. Todas essas 4 empresas ficam até o fim do mês de fevereiro. São Paulo vai ter a oportunidade de embolsar aquilo que já embolsava nos últimos meses e aí ganha um respiro, ganha algum fôlego para buscar ou a renovação desses contratos em definitivo ao longo de toda a temporada de 2021 ou para negociar outros valores. Os acordos com essas 4 empresas já foram fechados pelo Eduardo Tironi, que é o novo diretor executivo de marketing do São Paulo, escolhido pelo Júlio Casares. A ideia do Casares, ele já havia me contado isso no fim do mês de dezembro, era dar uma bela melhorada em relação a todos os valores de propriedades na camisa do São Paulo. Ele considerava muito baixo os últimos acordos, mas fazer isso da noite para o dia é sempre mais complicado. O Júlio tomou posse, ou melhor, venceu a eleição no dia 12 de dezembro e tomou posse no dia 1º de janeiro. A partir de agora, com esse respiro, com essa folga de 2 meses, ele e o Eduardo Tironi vão ter a possibilidade de encontrar parceiros que paguem mais ou tentar convencer os atuais de que a camisa do São Paulo vai se valorizar e por isso seria importante a manutenção de todos eles. Só para arrematar de vez, vale a lembrança de que na quarta-feira o Conselho de Administração do São Paulo se reúne para aprovar a prorrogação desses contratos que eu citei dessas empresas. A tendência é que o Conselho de Administração aprove. Vai ser a primeira reunião dos novos membros, dos novos integrantes desse conselho, que vai andar sempre muito próximo ao Júlio Casares. Quero fechar o vídeo falando sobre as folhas salariais dos 4 semifinalistas da Libertadores da América e também sobre uma entrevista bem legal que o presidente Maurício Gagliotti deu à Transamérica na noite dessa segunda-feira. Começar pela história das folhas salariais. Quis mostrar para você a diferença financeira de cada um dos 4 semifinalistas. E antes de começar a falar sobre os valores, queria perguntar, qual você acha que é o time com maior folha e aquele com a menor folha? Acertou quem respondeu que o mais caro de todos é o Palmeiras. O Verdão desembolsa cerca de 14 milhões e meio de reais por mês, com salários entre atletas e membros de comissão técnica. Na segunda colocação aparece o Boca Juniors, que desembolsa 10 milhões de reais mensais. Em terceiro lugar, o Santos, com um custo aproximado por mês de 8 milhões e meio. E por último, o River Plate, com 6 milhões de reais. A grande curiosidade é que, para quase todo mundo, o maior favorito ao título dessa Libertadores é o River Plate, dono do menor investimento. Antes de gravar o vídeo, eu bati mais um papo com o Gustavo Grossi, que é o diretor esportivo do River Plate, para entender um pouquinho das cifras. Como é que o River Plate consegue ser extremamente competitivo, talvez o melhor time das Américas, gastando tão pouco? E ele lembrou alguns pontos importantes. Disse que há 4 janelas de transferência o River Plate não contrata jogadores. Quando eu falo em janelas, ou quando ele fala em janelas, ele se refere aos últimos períodos, de meio de ano e também de fim de ano. A aposta do River Plate tem sido na revelação de jogadores e na saída de atletas mais caros, como por exemplo o Prato, que embolsava 2 milhões e meio de dólares por temporada, ele acabou sendo emprestado ao Feyenoord, time da Holanda. Dessa maneira, apostando nos atletas da base, são hoje 11 jogadores formados nas categorias de base entre os 27 inscritos do River Plate, que o time argentino consegue ter essa folha de 6 milhões de reais. Já o Boca Juniors, que é o segundo colocado entre os 4 semifinalistas, gasta 10 milhões de reais, porque tem uma série de jogadores bem caros no seu atual elenco e investe bem menos na base do que o seu rival o River Plate. Só para citar alguns dos jogadores caros desse elenco do Boca Juniors. Tevez, Sálvio, o Sálvio acaba de ser contratado do Benfica, inclusive faz uma bela Libertadores da América, é um dos responsáveis pela presença do Boca nas semifinais. O Zarate, centroavante, que há bastante tempo está no clube,
além do Cardona, dá para citar também, por exemplo, o Anchope Ávila, enfim, é um time mais caro de fato, é um time mais experiente, mais veterano do que o do River Plate, por isso essa diferença de quase 4 milhões de reais entre o Boca Juniors e o River Plate. Já o Santos, vou explicar essa folha salarial do Santos de 8 milhões e meio de reais, a folha com atletas gira na casa de 7 milhões e 700, 7 milhões e 800 mil reais. Já a comissão técnica é responsável por pouco mais de 700, 800 mil reais por mês. Estou incluindo todo mundo da comissão técnica e também encargos em cima dessa folha de 8 milhões e meio de reais. Alguns opositores, alguns candidatos à presidência do Santos chegaram a afirmar que a folha salarial do Peixe era de 10 milhões de reais por mês. Confirmei esse valor de 8 milhões e meio com o Orlando Rolo, que deixou recentemente a presidência do Peixe. Ela é ocupada hoje por Andrés Rueda, que foi o vencedor da última eleição. Bora agora explicar sobre a folha do Palmeiras, de 14 milhões e meio de reais. Durante muito tempo, o Palmeiras foi o dono da maior folha salarial do futebol brasileiro, com bastante vantagem em relação aos rivais, mas o Flamengo, com algumas contratações nos últimos anos, ultrapassou o Palmeiras e hoje gasta na casa dos 23 milhões de reais. No ano passado, o Palmeiras tinha uma folha na casa dos 18 milhões e meio de reais. Até que o presidente Maurício Gagliotti, por causa da pandemia do coronavírus, decidiu abrir mão de alguns jogadores que eram muito caros. Casos, por exemplo, do Dudu, que custava 2 milhões e 100 mil reais por mês, do Ramires e do Bruno Henrique, que custavam 1 milhão de reais cada. Tem também as saídas do Diogo Barbosa, do Vitor Hugo, enfim. O Palmeiras conseguiu baixar essa folha para algo na casa de 14 milhões e meio de reais e já estou incluindo nessa conta chegadas de alguns atletas, como o do Breno Lopes, do Alan e do Kusevich. Então, entre indas e vindas, as chegadas de atletas muito mais baratos do que aqueles que foram embora, o Palmeiras conseguiu reduzir sua folha drasticamente para algo na casa de 14 milhões e meio de reais. Ainda assim, segue sendo o elenco mais caro entre os 4 semifinalistas da Libertadores da América. E para fechar, lembra que eu havia falado sobre uma entrevista que o Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, havia dado nessa segunda-feira à Rádio Transamérica? Vamos aos pontos. Primeiro, quero contar que ele reafirmou algo que eu venho falando aqui há algum tempo, de que o Miguel Ángel Ramírez havia se arrependido de ter recusado a proposta do Verdão. O presidente afirmou com todas as letras que o espanhol, depois de dizer não ao Palmeiras, voltou atrás, telefonou, pediu para que o Palmeiras o recontratasse ou reconsiderasse essa contratação, mas já era tarde, já havia um acordo com Abel Ferreira. Então é ponto para quem assiste ao canal do Nicola, que fica bem informado sobre as coisas. Outro ponto importante: Gagliotti assegurou que o Palmeiras não vai contratar jogadores até o fim dessa temporada, algo que é óbvio. O Palmeiras nem poderia contratar, até pode contratar, mas não vai poder escrever ninguém. Foi a forma que ele encontrou de tentar valorizar os atuais jogadores. Isso significa que o Hulk e o Diego Costa estão descartados? Não por completo, mas considerar a contratação dos dois é algo inviável. Hoje o Palmeiras não tem capacidade financeira para isso. Se vier, vem apenas um dos dois, e eu apostaria no Hulk, embora a demora na definição do futuro do Hulk indica que o Palmeiras não está muito disposto a se aproximar da pedida do atacante que deixou o Xangai SIPG. Por último, mas não menos importante, o Gagliotti disse nessa entrevista que não quer vender os jogadores das categorias de base que são utilizados já no elenco profissional, mas admitiu uma perda de 180 milhões de reais em receitas com a pandemia do coronavírus e por isso pode existir a necessidade de uma transferência, algo que eu já te contei também recentemente. A ideia do Palmeiras, embora o Gagliotti não tenha confirmado nessa entrevista, é vender pelo menos um jogador da base nessa janela de transferências e o nome escolhido é do Patrick de Paula, e isso, é claro, se chegar uma boa proposta pelo volante. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Nos vemos de tarde com mais informações. Até lá, tchau, tchau!